Daiane, tá me ouvindo direitinho? Só pra confirmar aqui, Chad aí, se puder confirmar pra mim, que eu já vou chamar o Wendel aqui que vai participar com a gente. Só confirma pra mim. Tá ouvindo direitinho, Wendel? Manda um joinha aí que eu já te chamo. Só pra confirmar, beleza. Acho que tá dando sim. Fala, meu Fa- amigo. Fala, Wendel. Boa noite, tudo jóia? Boa noite, tudo bem? Tudo na paz? Você estava me ouvindo direitinho, não estava? Acho que o pessoal também está ouvindo. Deixa eu só confirmar aqui, só um minutinho. Pessoal, confirma pra gente se o áudio está legal, iluminação. Quem puder dar um joinha aí, só para confirmar aí pra gente. Daqui eu tô te ouvindo bem, tá, É, aqui Lohan? também tá tranquilo. Aí, beleza. O meu aluno aqui, beleza, show de bola. Bora lá então, Wendel. Boa noite aí, E tudo aí, meu jóia, né? Tá, amigo? tá em Juiz de Tudo Fora? tranquilo? Onde que Eu você tô em tá Juiz de aí? Fora, você tá onde? Eu tô em Tabuleiro aqui na roça. Eu comentei com você que Ah, eu tô ficando aqui na quarentena e tô aqui. tá. A internet aí Aham. então tá 100% então agora. Tá legal, tá show de bola. Aqui é tranquilo. Que Wendel, bom, cara. queria que a gente começasse aqui. Na verdade, eu vou começar fazendo um elogio que eu nunca falei com você, mas é um ponto em você que eu acho muito bonito. É que você é um cara extremamente simpático, extremamente humilde para transmitir o seu conteúdo. Porque esse conteúdo de finanças, tem muitos educadores aí na internet que costumam ter um perfil mais agressivo para transmitir e tal. Uhum. Eu acho que até me incluo nesse ponto, porque tem algumas vezes que a gente, por já ter essa mentalidade financeira, por estudar esse assunto há muito tempo, a gente acaba achando que é muito óbvio que todo mundo tem que fazer aquilo ali, né, da forma que a gente ensina, enfim. E você é um cara que tem extrema calma para ensinar, extrema humildade para transmitir o seu conteúdo, e eu queria iniciar te cumprimentando nesse sentido aí. Poxa, que legal, cara. Eu fico assim satisfeito. Isso eu acho que é uma missão, né? E Aham. realmente, assim, essa questão de ter paciência é um exercício, né? Porque Aham. as mesmas perguntas a gente recebe diversas vezes, enfim. Mas aí quando a gente vê que realmente está fazendo alguma diferença, né, para as pessoas, eu acho que isso é muito bacana, né? Com Então, certeza. Quando eu comecei a trabalhar na internet, né, a produzir conteúdo, aí tinha vez que eu dava uma desanimada e tal, e tinha um amigo que sempre falava comigo. Quando as pessoas começarem a te agradecer pelo seu trabalho, que você tá fazendo diferença na vida delas, que fosse uma pessoa, você vai ver que tudo valeu a pena. E realmente, isso é muito gostoso, essa missão aí. Não é isso, Wender? é verdade, com certeza. Eu falo que a minha missão é sempre crescer e contribuir para as pessoas, né, sob esse ponto de vista financeiro, trazendo realmente clareza para as Uhum. finanças das pessoas, né, e também das empresas, né, que a gente atende Aham. finanças empresariais também. Mas é Aham. legal, Lohan, é um prazer estar aqui, a gente está adiando essa live já há quanto tempo, né, Aham. não Com acha certeza. agenda, então agradeço aí seu convite, um prazer muito grande estar aqui. Não, valeu demais. E um ponto importante que eu acho assim, não é um assunto difícil, não é isso, Wendel? É assim, talvez seja muita informação que a gente tem que ir, como se diz, nos alimentando dessas informações de forma espaçada, né, com o tempo e tal. Mas se a gente falar que é um assunto difícil, a gente está mentindo, não é isso? Não é difícil. Se ficar difícil, é porque tem alguma coisa errada. É o que eu Com costumo falar. certeza. Aham. Por exemplo, nessa crise, muita gente perguntou: William, onde você está investindo? Eu estava investindo em ETF, que é Aham. um, né? Pode ser que algumas pessoas não saibam que estejam aqui nos acompanhando, mas é o fundo de índice. Então, é uma das maneiras mais simples de investir. Então, o sucesso, né, principalmente quando a gente fala de investimento, está muito ligado à simplicidade, a você fazer de forma simples, porém eficaz. Se ficar Uhum. difícil, aí pode acreditar que talvez não esteja no caminho certo, né? E também acho que um ponto importante é a galera tentar focar naquilo que ele tem controle. Então, focar em gerar renda, né? Então, o cara, por exemplo, que pegou essa crise, mesmo que ele não quisesse escolher empresas, né, fazer o stock picking, que é a escolha das ações, a escolha dos ativos,
Se ele conseguisse gerar renda e comprasse um ETF, por exemplo, né, que ele compraria aí várias empresas, o ETF da Bolsa Americana, por exemplo, ele conseguiria surfar esse rally de alta, que naturalmente aconteceria depois da crise, de uma forma simples, sem gastar energia estudando as empresas, não é isso, Wender? Exatamente. Isso tem até relação com aquele gráfico que eu coloquei ontem lá no meu perfil, né? Sobre a importância realmente da pessoa focar no aumento de renda. O investimento é importante enquanto educação financeira, enquanto um complemento, enquanto um acelerador, realmente um potencializador do seu dinheiro. Então, sempre vai ser extremamente importante o investimento. Mas o mais importante que o investimento é você gerar renda para você ter lenha para colocar na fogueira. Porque sem a lenha, a fogueira não vai subir. Então, eu vejo muita gente falando, eu tô aqui vendo qual empresa que eu invisto e tal, e aí você vai ver quanto que você está investindo. Estou investindo R$500. Com R$500, você está escolhendo demais. Espera aí, vai para um caminho mais simples, põe num fundo. Enfim, então, assim, muitas vezes as pessoas estão gastando uma energia, né? Essa palavra que você citou é muito boa, gastando uma energia muito grande para investimento, sendo que a principal energia precisa ser gasta para a pessoa se tornar um profissional melhor e aumentar a sua renda, né? Com certeza. Esse é um ponto que eu defendo muito também, porque eu falo, vamos supor que por algum motivo, né, externo, a pessoa tem uma rentabilidade extremamente positiva de 50% em um ano, por exemplo. Só que 50% de pouco dinheiro é pouco dinheiro. Pois então, é. acho que o cara tem que focar em ter consistência de gerar renda para estar fazendo os aportes e dessa forma, naturalmente, ele vai ter resultado. É isso aí. Aí eu queria que você comentasse, Wender, onde que você mora, um pouquinho da sua formação, comentar um pouco do seu trabalho, da sua empresa aí em Juiz de Fora. Legal, legal. Primeiro, boa noite a todos aí que estão acompanhando, né? Eu moro em Juiz de Fora, eu sou sócio da IBR Consultoria, eu sou formado em administração e especialista aí nas áreas de finanças, estatística, liderança, enfim, tenho essas especializações. Mas o que eu atuo efetivamente é a área financeira, né? Então, na IBR Consultoria, a gente atende tanto finanças pessoais quanto finanças empresariais. Na parte de finanças pessoais, a gente atende desde a dívida, passando pela organização financeira, até o investimento. A gente atende muitas famílias ou muitas pessoas que querem investir, já tem um patrimônio, já tem alguma renda, querem investir melhor, enfim. Então, essa é a nossa área de atuação. Apesar de estar em Juiz de Fora, né, a gente atende o Brasil inteiro, né, online aí. A gente tem clientes do Sul, Porto Alegre, tem Rio, São Paulo, Natal, Brasília, enfim. Então a gente tem Santa Catarina atualmente, a gente tem clientes aí do Brasil inteiro, porque a internet já democratiza isso, né, permite que a gente esteja ligado a todo mundo aí, né. Enfim, então nossa atuação é essa, né, lá na consultoria sou eu, meu sócio Jorge, que talvez vai entrar um pouquinho, acompanhar um pouquinho aí, e a gente tem ainda alguns consultores que trabalham com a gente, tá? E eu também atuo muito nessa parte da educação financeira e também além da consultoria, a gente tem muitos treinamentos, né? São mentorias em grupo para investimentos, para casais, tá? Então, basicamente é isso. Não, show de bola. Aí um ponto legal que eu queria comentar aqui, Wender, que um dos primeiros eventos aí de investimento, né, de mentalidade financeira que eu tive a oportunidade de ir foi justamente aquele evento que você fez aí em Juiz de Fora, o Farol da Inteligência Financeira. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o evento, se você tem pretensão de fazer algum outro, que foi um evento extremamente bem organizado, né? Lá em São Paulo eu até te cumprimentei pelo evento, e foi um dos primeiros eventos aí que acabou despertando esse interesse pela educação financeira, pelo planejamento aí na minha vida. Legal, poxa, que satisfação ouvir isso, muito bom mesmo, cara, e que você é um cara que eu admiro muito, né, já te falei, e saber que esse evento, né, te motivou ainda mais, né, seguir nesse caminho, foi lá em 2017, né, lá no início de 2017, Farol da Inteligência Financeira, e até então, até aquela época, foi o maior evento de finanças pessoais e empresariais de Juiz de Fora. Foram 420 pessoas, só que um dia inteiro.
Aqui em Juiz de Fora, já, depois disso, teve palestra, por exemplo, do Primo Rico, né, o Thiago Negro. Foi uma palestra de 2 horas, só um trechinho, uma tarde, teve uma outra palestra junto, rapidinho, aí colocaram lá 1.000 pessoas. Mas passar um dia de 8 da manhã às 18, 19 horas, 420 pessoas, então foi uma conquista muito grande para a gente. Agora a pergunta é, se a gente quer fazer outro, o evento presencial, ele gera consome uma energia enorme, né? Então, a gente né, se enveredou para esse lado online. Então, se for fazer um evento, vai ser online, porque presencial realmente o planejamento é bem complicado. E a palestra magna no evento foi do Mauro Calil, né? Foi muito bacana, assim. Eu até tive a oportunidade de tirar foto com ele lá, foi uma experiência muito legal. E ele é um fera da educação financeira aí no Brasil, não é isso, Wender? É isso aí. Foi o Mauro Calil e também tiveram 2 palestras do Navarro, Conrado Navarro, né? Isso aí. Ele é do Dinheirama, que é o canal dele? Dinheirama. Portal Dinheirama. Ele, até 2011, 12, 13, ele era o maior educador financeiro, só que depois o Gustavo Cerbasi aí foi, né, despontou, e o Conrado ele foi para outros ramos, ele tem um perfil no YouTube de carro, enfim, lá na palestra dele ele falou que na época ele já tinha 70 empresas, né? Enfim, então ele investe em... Ele sempre foi investidor anjo, sabe? Enfim, então foram essas 2 as principais palestras, e tiveram algumas outras menores. Não, com certeza. Aí queria que você comentasse um pouquinho, Wendel, para a pessoa que está aí iniciando no mundo dos investimentos, né, iniciando a mentalidade, a organização financeira, qual dica, qual conselho, qual o primeiro passo que você indicaria para essa pessoa, para ela estar tomando controle da vida financeira dela? Do zero, assim. Legal. Muita gente nos procura querendo investir, né? Só que sem saber que o investimento demanda antes uma organização financeira. E esse ponto é extremamente chave, porque ontem mesmo eu atendi um casal, são microempresários aqui da cidade, e aí eu questionei, mas e aí, quanto é o rendimento de vocês? Eles falaram, olha, a gente não sabe, a empresa varia muito. Não, mas vocês têm um Prolabore? Não tem um Prolabore fixo. Quanto que vocês gastam das finanças pessoais? Não, a gente também não sabe. Então, peraí, como que eu vou fazer um plano de investimento se eu não sei qual é a sua sobra mensal, né? Enfim, então um plano de investimentos, né, o investimento é o ponto final, né, que é ali que é onde a gente quer chegar, mas antes de chegar nele, a gente precisa se conhecer. Conhecer quanto que a gente ganha, né? Então a gente vê que muitos autônomos, médicos, dentistas, fisioterapeutas, consultores de outras áreas, não sabem quanto ganham. Segundo ponto, quanto gasta, ter um orçamento das suas finanças pessoais, né? E aí nesse orçamento é muito importante, né, para a pessoa na hora de fazer um diagnóstico, não pensar só nos custos fixos. Várias pessoas já pegaram um caderninho uma vez na vida e anotaram os custos fixos. Só que, peraí, quais são os custos variáveis e os custos que acontecem só uma vez no ano? Por exemplo, PTU, IPVA, matrícula escolar, material escolar, enfim, CRA, CRC, CRM. Então, são aqueles custos que acontecem uma vez por ano. Você precisa também colocar esse custo na conta, né? E, além deles, aqueles custos que às vezes demoram até mais de um ano para acontecer, né? A gente tem que trocar o pneu do carro, né, a cada 20 mil quilômetros. Cara, eu não lembro de colocar isso na conta. Trocar eletrônicos, né? Enfim. Então, quando a gente faz um orçamento com o cliente, né, a gente faz muito completo. Então, qual que é a dica, né, sobre esse ponto de vista que você está perguntando? Para a pessoa se organizar financeiramente. Primeiro, controle de entradas e saídas. Basicamente, entradas, você vai olhar o seu histórico, tentar levantar tudo que entrou nos últimos 12 meses e tirar uma média simples ali. E o controle de saídas, olhando histórico também, só que aí você não consegue categorizar. Então, o ideal é olhar para frente, né? Fazer um orçamento. O que eu vou gastar? Né? Eu costumo dar o exemplo de presente. Presente, a gente não lembra que tem presente para filhado, para pai, para mãe, para esposa, para o esposo,
Dia dos Namorados, Páscoa, Natal, quando vê o orçamento de presente, R$ 300 por mês, R$ 400 por mês. Enfim, então, para se organizar, o primeiro passo é controle das entradas e das saídas. Para quê? Porque aí você vai ter uma clareza de quanto sobra, que aquilo ali vai ser a lenha na fogueira que você vai colocar. Aquilo vai ser o oxigênio para o seu investimento. Tá? E um ponto que eu acho importante também, da gente estar observando as entradas e saídas, é para a gente estar observando quais os nossos esforços estão gerando mais resultado e por onde o dinheiro está escapando de forma mais perene, mais constante mesmo. Então, quando você faz essa observação mais atenta, né, mais detalhada das suas finanças, você consegue ter uma clareza maior, né? Talvez o cara, até comentei isso nos stories ontem, talvez o cara tenha uma atividade durante a semana que ele tem uma remuneração X, mas talvez no final de semana ele trabalha 2 horas e faz metade desse X que ele precisa da semana toda para trabalhar. Então, talvez seja a hora dele focar mais nessa renda extra, nessa renda de final de semana, porque isso pode acabar alavancando os ganhos dele e tal. Então, esse ponto eu acho fundamental. Com certeza. Esse ponto é muito interessante. A gente atende muito médico, dentista, né? Alguns profissionais autônomos. E acontece muito isso. Por exemplo, uma cirurgia de um médico de determinada especialidade, em uma cirurgia ele consegue tirar o que ele tira, às vezes, em 30 consultas. E para ele fazer 30 consultas, ele precisa de 2, 3 dias. Mas a cirurgia precisa de um turno. Então, é muito diferente, né? E aí, peraí, o que está gerando mais resultado? O que de fato vale a pena? E aí a pessoa começa a equilibrar a sua vida. E a mesma coisa com gasto. Quando você vê para onde está saindo, aqui está saindo muito, aqui eu não tinha mapeado, mas está tendo muita saída, você começa a ter consciência e também trabalhar de uma forma mais inteligente a sua linha de receita e a sua linha de custo, né? E até mesmo para você, quando você tem esse tipo de planejamento, o dinheiro excedente, né, você destinar ele para os investimentos é muito mais automático, muito mais fácil quando você tem esse tipo de planejamento. Porque talvez, se a pessoa está levando a vida dela muito no automático, o dinheiro sai, o dinheiro entra, mas no final das contas ela não coloca nada para dentro, né? Eu até comento que faturamento não é métrica não é uma métrica financeira para você olhar se você realmente está crescendo, da mesma forma que lucro não é. E o que você tem que olhar no final das contas é quanto que você coloca para dentro realmente, que é a construção da sua coluna de ativos, que é o que realmente vai te gerar riqueza, liberdade, não é isso, Ender? A gente vê nas finanças empresariais, principalmente, que a gente atende muito o empresário, empresas que geram muito faturamento. O dinheiro passa muito por lá, só que só passa e não fica, que é diferente, né? Então, o dinheiro ele precisa se converter em lucro, ou no caso das finanças pessoais, o dinheiro precisa se converter em sobra e posterior investimento, né? Então, essa é a métrica mais importante. Quanto que eu faturo? É importante também, né? Porque você pode ajustar, só que a última linha é o mais importante. Qual é o lucro da empresa ou qual é o lucro da sua profissão, né? Quanto que você ganha e quanto que sobra de verdade, né? É isso que a gente precisa ter em mente e precisa, né? Eu vi que você fez um story sobre meta e precisa colocar isso como meta, né? Eu quero que sobre pelo menos R$ 2.000, ou R$ 500, ou 1.000, enfim, cada um tem sua realidade, ou 5.000, né? Então, cada um precisa colocar como meta essa sobra mensal aí. E um ponto importante das metas, né, eu sempre comento isso, é que eu acho que, principalmente quando a gente está falando de casal ou de família, é muito importante a pessoa estar definindo as metas ali e, ao mesmo tempo, estar elaborando uma forma de recompensa, né? Uma forma de benefício a curto prazo. Eu acho que isso é muito importante, porque senão a gente fica muito nesse senso também. Quero poupar para aposentadoria, para construção de ativos, mas o cara não tem, ou a família, né, no caso, não tem nenhuma recompensa de curto prazo e acaba que ele pode desanimar durante o percurso. Então, acho que é importante a família, a equipe, tentar definir essas metas, traçar essas recompensas, porque quando a gente bate essas metas e tem o sabor de
de realmente degustar essas recompensas, seja um jantar, seja uma viagem, é muito gostoso. Você olha dessa forma também, Wender? Isso é genial, esse ponto que você colocou, Lohan. É genial, porque isso é muito verdade. Porque a partir do momento que a pessoa comemora as pequenas conquistas, eu consegui economizar R$ 1.000. Beleza, então eu vou comprar que seja um sorvete, enfim. Uhum. Ou conseguir chegar no final do ano com 10 mil. Vou pagar um almoço, melhor jantar que eu já tive com a minha família. A partir do momento que você saboreia isso vai retroalimentando a nossa mentalidade de conquista. Né? Eu costumo falar que a gente tem que ser igual o time de vôlei, comemorar cada ponto. Quem não poupa R$ 100, poupou R$ 100, comemora, acha isso bom, agradeça. E aí você até atrai mais, né? As coisas vão acontecendo de forma mais fácil. É um sentimento de gratidão, né? E essa comemorar e se premiar em cada conquista. A gente chega com alguns clientes, né? Quando é presencial. Às vezes a gente chega até ir a um restaurante para comemorar, né? Meu sócio já chegou a abrir champanhe com um casal de clientes. Eu já tive cliente que, ao conseguir quitar todas as dívidas, depois de mais ou menos um ano e pouco de acompanhamento, a gente saiu, foi num restaurante junto, esse casal, eu e minha noiva. Enfim, então são as conquistas. E aí, quando celebra, mais você vai querer conquistar. Né? Então a gente realmente precisa fazer para a nossa vida. Esse ponto, assim, acho que eu peguei, foi em algum livro do Serbaz, que ele realmente defende isso, e você tentar realmente tirar foto desses momentos, né, guardar mesmo, porque aquilo ali é um projeto, né, o planejamento financeiro é um projeto que você entra, né, e a cada ciclo evolutivo você vai melhorando, então é importante estar comemorando essas metas alcançadas aí, como a gente comentou. Tranquilo esse ponto, Wender? Pode avançar aqui? Pode, vai seguindo aí. Só esse ponto já dá para falar, já vem uma dezena de coisas aqui na minha cabeça. Com certeza. Assim que é bom. Que bom. Queria te perguntar agora, onde você aloca a sua reserva de emergência? Também queria que você definisse para o pessoal, explicasse exatamente o que é a reserva de emergência e onde você costuma indicar para os seus clientes aí, famílias e empresas. Qual é essa diferenciação aí, por favor? Legal, excelente. O que acontece para quem está nos assistindo? Muita gente fala, não precisa de reserva de emergência, não, porque eu tenho um patrimônio bom, enfim, as pessoas não precisam separar isso. O que acontece? A reserva de emergência é para qualquer eventualidade que a gente venha a ter, né? Então, normalmente eu separo 2 blocos, né, de um colchão financeiro, um para eventualidades, que é para emergência, um outro para oportunidade, que é um outro assunto. Aqui vamos focar em emergência. A emergência é qualquer eventualidade que a gente possa ter, de desemprego, de saúde. Aí tem gente que fala, mas eu tenho plano de saúde. Mas não é bem assim. Vou contar uma história que aconteceu comigo, né, o ano passado. O ano passado, que me fez muito refletir sobre isso, eu conto essa história para clientes. Minha mãe descobriu um câncer de mama, pequeno, 1 centímetro e pouco, mas a médica indicou um exame que o plano de saúde Unimed que ela tem não cobria. E era um exame, a médica na hora falou que era muito caro, eu estava na consulta, meu pai, minha irmã, minha mãe. Quando ela falou que era muito caro, a gente já pensou, 50 mil, 100 mil, enfim, quanto é muito caro? E era 15 mil. Mas vamos colocar que fosse 50 ou 100 mil. Esse exame era o exame dos Estados Unidos para ajudar a ver qual era o tratamento que seria mais efetivo no caso dela. E aí, o plano não cobria. E aí muita gente fica assim, mas eu tenho plano de saúde. Primeiro, os planos de saúde, a maior parte, hoje em dia, mais de 90% são coparticipativos, né? Apesar de que tem um limite da coparticipação. Mas, segundo ponto, se tem algum exame, alguma coisa nova, peraí, normalmente o plano não cobre, aí as pessoas começam a se judicializar, e aí nesse caso da minha mãe, né, meu pai lá pagou, ela pagou, tudo bem, mas se ela não pudesse, eu pagaria, minha irmã pagaria. Então, primeiro, reserva de emergência, não pense só em si, pense no seu pai, pense na sua mãe, pense no seu tio, que quando eles precisarem, vai ser você que vai dar. Outra coisa, saúde,
ter plano de saúde não significa que você vai ter o melhor tratamento, mesmo tendo um plano de saúde de ponta. Enfim, isso é um tipo. Outro tipo é quem é médico, dentista, enfim, pode passar eventuais crises, pode, né, ter algumas dificuldades. Uma delas que a gente nunca imaginar foi esse corona, que simplesmente todo mundo parou, diversos médicos caíram de uma receita lá alta para zero, né? E aí, como que vai se sustentar? Então, a reserva, ela te dá um colchão, te dá uma tranquilidade. E por que não misturar ela? Esse é o ponto importante. Por que não misturar com o resto do dinheiro? Ah, mas eu já tenho aqui 500 mil e a reserva seria só 50. Está tudo misturado. Quando você mistura tudo e você tira daquele valor, você sente que você está andando para trás no seu investimento. Quando você separa e carimba, isso é para reserva de emergência. Se acontece uma emergência e você tira, você fala, tudo bem, o resto aqui que é para aposentadoria, para independência financeira. Isso já era para reserva. E aí você fica até feliz, você fala, que bom que eu tenho a reserva. Você se sente ainda grato. Então, tem muita gente que fala, mas eu tenho 300 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão. Não preciso separar o que é reserva de emergência. É bom separar, porque aí você dá de boa fé quando aparece uma emergência. Né? E onde alocar, né? Que foi a sua segunda pergunta aí. Qualquer investimento de renda fixa, né, com liquidez imediata, ou seja, que a gente possa sacar, né, no mesmo dia ou no máximo D+1, né, no máximo no próximo dia. Né? E aí, normalmente, a gente coloca ou fundo de investimento de renda fixa, ou um CDB, enfim, até no conta não deixa de ser uma opção, né, para esses clientes. Tanto pessoa física quanto jurídica, os investimentos são parecidos, tá? Por exemplo, a XP abriu ano passado, acho que foi ano passado, ou ano retrasado, XP Empresas. As opções lá dentro do XP Empresas são as mesmas do XP da pessoa física, tá? O XP Empresas eu não sei o que é, não. O que seria? Uma plataforma dentro da XP separando a pessoa jurídica, é isso? Isso, ao invés de você abrir a conta no seu nome, pessoa física, Lohan, você vai abrir no nome da sua empresa. Entendi. Então, a sua empresa vai ter uma conta lá. E aí, o objetivo é dar rentabilidade para o capital de giro mesmo, oferecendo toda a plataforma. Porque o que a gente sabe é que a maior parte das empresas não separam uma reserva de emergência, mas tem um capital de giro. Então, um capital ali que está para um mês, joga para lá, fica um mês pelo menos rendendo acima do que renderia no banco, né? Então, a opção deles é essa. E eles ainda oferecem crédito, então, porque a XP já desde o ano passado é banco também, né? Então, oferece crédito, então eles estão numa linha de realmente oferecer algumas coisas para a empresa que os bancos oferecem, tá? É bem interessante. Show de bola. Eu anotei uma pergunta aqui, Wendel, e é uma pergunta que, na verdade, a gente recebe muito, eu recebo muito aqui, com certeza você deve estar recebendo aí também, é o seguinte, qual a importância da renda fixa nos investimentos num cenário de juros tão baixos, né? Porque a galera, eles têm muito essa ilusão de achar que todo investimento, que todo objetivo primordial de investimento é rentabilidade. E a gente sabe que não é isso, né? Tem investimento que a gente visa realmente rentabilidade, né? O que eu chamo dos atacantes da carteira de investimento, fazendo uma analogia com o futebol aí. Mas a gente tem também o nosso sistema defensivo, onde a gente está preocupado de forma prioritária em defender o patrimônio, defender a queda, né, em não levar gol, fazendo essa analogia aí. E a gente está preocupado com liquidez e segurança, não exclusivamente com rentabilidade. Não é isso? Você vê dessa forma também? Essa questão de atacante ou a defesa, a zaga, eu acho interessante. Essa forma que você coloca, eu coloco isso em outras palavras, né, que eu cito que o objetivo de cada investimento ou é proteção, ou acumulação, ou multiplicação. Um dos três. Proteção é para reserva de emergência, para reserva de oportunidade, ou para objetivo de curto prazo. Estou fazendo um investimento para fazer uma viagem no final do ano. Então, isso aí é proteção. Proteção é aquele dinheiro que
eu não posso correr o risco de perder parte do principal, né? Então, eu tenho que me proteger desse risco e ter liquidez. O segundo é acumulação. A acumulação é aquele que já vai render um pouquinho a mais do que o da proteção, mas não tanto quanto o da multiplicação. Então, são muitas vezes ativos atrelados à inflação, né? Tesouro IPCA, por exemplo, um CDB com vencimento de 5 anos, atrelado à inflação. Isso aí é o segundo grupo. E o terceiro é a multiplicação. E a gente realmente recebe muitas perguntas falando, poxa, mas a renda fixa está muito baixa. E aí tem umas coisas que me entristecem, Lohan. Eu vejo muito educador financeiro que está fazendo a seguinte conta. Ele pega a Selic, 2,25, aí tira o imposto de renda, por exemplo, de 20%. Então, antes de completar um ano, eu cheguei a ver, porque, para quem não sabe, o imposto de renda começa em 22,5% e vai a 15% na renda fixa, né? Então, ele pega um imposto de renda intermediário, antes de completar um ano, tipo 20%, aí ele deduz, né? Ele vai fazendo uma continha e mostra quanto que foi a inflação dos últimos 12 meses. E fala, agora Tesouro Selic está perdendo para a inflação. Isso é mentira. Por quê? Porque a Selic está agora e a inflação é para os próximos 12 meses, não é daqui para trás. Ela só abaixou justamente porque a inflação abaixou. Então, muito dificilmente o Tesouro Selic vai perder para a inflação. E se a inflação acelerar? A Selic vai aumentar também. Então, ter um pós-fixado, né, por exemplo, Tesouro Selic ou um CDB pós-fixado, é importante para essa proteção. Tá? Realmente, por essa questão de não perder o principal, para você saber realmente que ali você pode recorrer a uma emergência ou até uma oportunidade, né? Como a gente chegou a citar aqui, você ter uma reserva para, por exemplo, quando cai a bolsa, aconteceu lá em março, né? Você ter uma oportunidade de tirar o dinheiro de um dia para o outro, por exemplo, dia 23 de março, e comprar um valor interessante em ações. E isso pode multiplicar o capital de uma pessoa, né? Com certeza. Inclusive, eu vi que você falou que isso foi um aprendizado para você nessa crise, né? Foi, a importância da reserva de oportunidade, né? Porque a gente estuda muito, né? Tá sempre acompanhando, estudando, lendo. E assim, uma coisa é você pegar um conteúdo teórico, outra coisa é você viver aquilo ali na prática. Eu sempre lia, ouvia isso, mas vai passando e assim, a bolsa começa a subir e você não quer perder aquela oportunidade, né? Então, eu fui comprando tudo que eu tinha e realmente quando a crise chegou não tinha caixa nenhum, só consegui fazer os meus aportes recorrentes mesmo. Regulares. Então, regulares. Então, foi uma lição importante que ficou aí e valeu demais o aprendizado. Você tinha caixa? Como é que você se planejou nesse sentido? Tinha, eu costumo ter uma reserva de oportunidades, não necessariamente para o mercado financeiro, tá? Oportunidade pode ser um imóvel abaixo do preço, um carro abaixo do preço, um celular abaixo do preço, qualquer coisa que você queira comprar, ou para multiplicar o patrimônio, ou um bem que você já ia comprar e ele aparece uma promoção, a reserva de oportunidade serve também para isso, né? Então eu tinha um pouco, mas, né, além disso, ainda recebi um valor ainda em abril, já no início de abril, então deu para surfar um pouquinho aí nessa onda. E agora, com a valorização, eu ainda fiz mais um caixa, né? Então naquela época praticamente esgotei, mas agora já voltei a fazer esse caixa, né? Já realizei uma parte aí, justamente para esperar aí algum momento. Porque são nesses momentos, né, as pessoas às vezes não entendem, mas esses momentos que você vai contra a manada, né, isso aí é que vai multiplicar realmente o patrimônio no longo prazo, né? Com certeza. Um ponto importante que você comentou aí, Wendel, questão assim de você ter uma reserva de oportunidade para aproveitar promoção, né, ou mesmo oportunidade de negócio e tal. E um ponto que eu acho legal também é que o dinheiro economizado em promoções, em descontos, costuma ter um retorno maior do que os investimentos no mercado financeiro, não é isso? Você tem essa observação também? Quando você compra um bem, o ponto que eu estou defendendo aqui seria o seguinte, quando você compra um bem à vista, por exemplo, talvez você consiga um desconto ali de 10, 15, 20%, se a gente pegar 20% aí, é difícil uma carteira de investimento estar rendendo isso em um período de um ano. Então,
com um aporte ali, você consegue esse retorno interessante e é inteligente encarar isso como um investimento também, não é isso? Isso aí, isso aí. Não só isso é um ponto extremamente importante, que é muito vinculado ao pagar à vista, mas existe um ponto tão importante quanto que é a pesquisa de preço. Não esperar você precisar chegar ao fim, por exemplo, de um bem para você precisar comprar, né? Eu já vivi muito isso de forma errada. Então eu aprendi, por exemplo, estou precisando comprar um novo notebook, o meu não está bom, não está bom, não está bom. Quando vê o notebook pifa e eu preciso do notebook para trabalhar, e aí eu vou comprar o primeiro que vai aparecer na frente. E detalhe, sem ser pela internet, às vezes na loja física, e aí você paga muito mais caro. Isso não é gestão do dinheiro. Então, depois de apanhar muito tempo, eu aprendi que, peraí, o celular começou a ficar ruim, o computador ficou ruim, a geladeira, qualquer coisa que eu vou trocar, eu vou planejar com antecedência, começar a olhar e para, em alguma oportunidade, comprar, né? Então, tanto pagando à vista, quanto pesquisando bem, porque a gente vê ao longo do tempo diversas disparidades aí de preço. Isso para a gestão financeira é muito importante, né? E acaba gerando um retorno e um incremento financeiro que lá no final do ano, aí no final do mês, faz muita diferença. Aí tem uma frase legal que sintetiza esse raciocínio seu aí, que seria: comprar na oportunidade e não na necessidade. Já ouviu essa Exatamente, frase? exatamente. Não me Justamente. recorda, não, mas isso faz a gente perder muito dinheiro. E, por outro lado, a oportunidade faz a gente ganhar muito dinheiro. Então, são lados completamente opostos, né? E só essa gestão financeira, quando a pessoa vê, já faz sobrar um valor interessante para fazer um investimento, né? Com certeza. E aí que aquela questão da construção do exército financeiro ele vai aumentando cada vez mais, né? Eu já vi algum educador falando que cada real economizado ou ganho para ele considera como um soldadinho financeiro, e esse soldadinho vai gerar filhos, netos, bisnetos, e assim ele vai construindo o exército financeiro dele para ir prosperando e tendo uma vida financeira equilibrada. Tem um ponto sobre esse ponto do soldadinho interessante, que é o seguinte: as pessoas não valorizam pequenos valores. Existe um limite, existe um equilíbrio. Aqui a gente não está falando para você contar as suas moedas, não. Ah, não, nossa, eu não posso gastar aqui R$1. Não é isso. Precisa ter um equilíbrio. Mas quem valoriza os pequenos valores também valoriza os grandes, né? Inclusive, é bíblico, né? Se for fiel no pouco, eu te confiarei mais. Isso, para quem aí tem alguma religião cristã, está lá na Bíblia. Fiquei até arrepiado aqui, Wendel. Show de bola. Bacana. Isso eu acredito muito, porque se você não sai do ambiente e apaga a luz, se você não faz uma pesquisa de 3 preços para comprar alguma coisa, como que você quer gerenciar algo grande, né? Às vezes a pessoa não gerencia as próprias finanças pessoais. Será que ela vai conseguir erguer uma empresa, montar a própria empresa, fazer a empresa crescer? Não vai. Enfim, então começa por nós para depois ir pro externo, né? E aí a gente cada vez ganha mais corpo, né? Não, show de bola. Como é que é a frase bíblica aí? Repete, por favor. Se for fiel no pouco, eu te confiarei mais. Interessante, olha como são as coisas. Falando de uma frase bíblica, no mesmo momento entrou o Rodrigo Braga, mentor. É um mentor de casais, um pastor. E ele é uma pessoa assim que tem uma sabedoria bíblica imensa, né? Boa noite, Rodrigo. Prazer você estar aí. Karen, legal. Estão aparecendo alguns clientes aí. Show de bola, Wendel. Gostei dessa frase. Queria te perguntar agora, qual plataforma que você costuma fazer o seu gerenciamento financeiro, gerenciamento dos clientes, né? Porque a gente sabe que tem gente que usa caderninho, tem gente que usa planilha, aplicativo. Por onde você indica o pessoal aí, por onde você costuma se organizar? Então, as minhas finanças pessoais e até da nossa consultoria, a gente usa o Meu Dinheiro Web, tá? Esse Meu Dinheiro Web para finanças pessoais, eu acho que é R$100 por ano, tá? É um sistema bem baratinho. Por que eu não gosto do caderno? Por que eu não gosto da planilha?
O caderno, ele não vai te dar relatórios, né? Não gera Aqui a gente não gráficos, está né, e tal. falando, não gera gráficos, não são vários gráficos, mas o gráfico básico por categoria, comparar um mês com o outro, algumas coisas básicas. E Aquele o gráfico tradicional Excel. de pizza, né? Isso aí, justamente, é o que eu mais olho. E o Excel, por que que o Excel não é legal? O Excel, quem usa Excel normalmente já conhece um pouco aí o Excel. E essa pessoa costuma mudar uma linha, mudar uma coluna, então cada mês a pessoa vai adequando. No final, aquilo ali vira uma colcha de retalhos. Que agora eu vou colocar uma coluna aqui, para que que eu comprei? Agora eu vou colocar. Não, peraí. O sistema já foi construído, né, da forma mais adequada para as pessoas. Uhum. Né? Então a gente usa esse sistema, é o que eu indico para a maior parte dos clientes. Inclusive, eu ouvi você falando, Orhan, eu te acompanho nas redes, né, você falando. Tem que ter cuidado para não ficar gastando muito tempo lançando os Uhum. gastos. E a gente fala Você isso para achou os um nossos ponto alunos, importante né? também. Super importante. A gente sempre fala isso com os alunos e quando eu vi você falando, eu lembrei que a gente fala o seguinte: será que os milionários, os bilionários estão anotando os gastos das finanças pessoais? Não estão. Uhum. Mas o que é legal das finanças pessoais? Mesmo para quem ganha muito, eventualmente fazer um sistema e usar por 3 meses, só para Uhum. um autoconhecimento. E Uhum. aí a vida vai ficando reloginho, não precisa atualizar. Opa, agora eu Uhum. tive mais um filho, por exemplo, né? Eu não tive, mas Uhum. exemplo aqui, tive mais um filho, volta a usar o sistema financeiro por mais um tempinho. Uhum. Aí eu fico um ano sem usar. Opa, agora eu troquei de emprego, troquei de cidade, uso mais um pouquinho. Então, na Uhum. minha vida, eu tenho feito assim: eu uso 3, 6 meses, um ano, depois eu paro de usar, fico 1, 2 anos sem usar, depois volto a Uhum. usar mais 6 meses, senão a pessoa vira uma escrava do sistema, né? Mas ele é bem interessante que ele nos dá algumas respostas, né? Uhum. Não, show de bola. Achei legal esse insight. Eu nunca tinha pensado dessa forma, não. Na verdade, eu apliquei isso da forma que você falou, mas nunca tinha parado para refletir isso. Quando eu comecei a organizar a minha vida financeira, eu fiz essa observação mesmo, né, de entender meus fluxos aí, e depois, com o tempo, eu fui parando de fazer isso, porque eu acho que estava gastando muito tempo com isso, preferi focar em outras coisas, e acho que um ponto importante para a gente refletir também, você comentou essa questão aí dos milionários e tal, é que quando a gente olha para corte de custos, a gente está olhando para o chão e a gente está olhando de uma forma limitada. Já quando você olha para alavancar seus ganhos, sua renda, a gente está olhando para o céu, olhando para as estrelas. Isso é ilimitado. Quem passou esse insight foi o Thiago Reis, numa palestra lá em São Paulo, e eu achei fantástico, porque quando a gente olha muito para corte de custos, a nossa energia, ela, por mais que a gente empregue ela de forma correta, você tem um retorno limitado. Agora, quando você foca em aumentar a sua renda, você pode aumentar, você pode multiplicar muitas vezes, não é isso? É isso aí, isso aí. Quem estiver acompanhando aí e quiser, né, saber um pouco mais do esquema que a gente usa, né, não sei até se você vai comentar aí, mas lá no meu Stories, hoje eu gravei um Stories de uns 4 minutos falando justamente sobre esse ponto, né? Falando que a gente tem a receita e os gastos, né, e tem uma sobra, essa sobra para investir. Mas o ponto-chave que a gente deve gastar mais energia é no aumento de renda. Ah, mas precisa controlar as finanças? Precisa. A gente precisa ter cuidado porque, às vezes, por algumas crenças, às vezes as pessoas, tudo que ganham, vão gastar. A gente, né, atende pessoas, às vezes, ganhando R$ 2.000 até ganhando 50, 60, 70 mil reais. E a gente vê as pessoas ganhando 50, 60, 70 mil reais gastando tudo, né? Então, precisa controlar as finanças? Sim, mas se tiver que escolher entre receita e gasto, sua energia precisa, sem dúvida, estar na receita. Uhum. Sem receita não existe gasto e sem Uhum. receita não existe investimento. Então, se precisar escolher, a receita é o principal ponto, com certeza. Uhum. É a questão da prioridade de acordo com o momento da vida da pessoa, né? Por exemplo, talvez, igual você comentou, esses empresários e tal, talvez o cara já tá bem estabilizado, né? Tem um market share legal, ele talvez na região já não consegue expandir muito a operação dele, ele focaria mais em talvez corte de custos, né? Olhar as finanças dele de forma mais atenta
E para um jovem e tal, que está começando a carreira, ele deve talvez focar em gerar cada vez mais renda, se qualificar mais para ter uma hora, uma profissão mais cara. Com certeza, mas mesmo no caso assim, de empresa, sempre tem como crescer a receita. A empresa que não está crescendo, ela está ficando para trás, tá? E isso é o que a gente fala muito com os clientes na parte de finanças empresariais. Se a empresa não está crescendo, ela está ficando para trás, porque tem várias outras crescendo, tem um movimento muito forte, um monte de gente pensando novas tecnologias, pensando novas soluções, enxergando melhor a necessidade do cliente, então precisa estar crescendo, né? Então, mas sim, né, principalmente no caso das finanças empresariais, aí sim o foco muda um pouquinho, você também precisa olhar bastante para custos, né? Existe uma frase que os custos é igual unha que você precisa cortar sempre, né? Você vai crescer, você vai cortar, você acaba... A frase aí é do... crescendo, contratam funcionários mais, né? É algo natural muitas vezes. Das nossas finanças pessoais é bem limitado. A gente consegue cortar um pouquinho. Então, o foco precisa ser no aumento de receita aí. Né? Essa frase é interessante. Eu acho que é do Beto Sicupira, essa frase, se eu não estou enganado. Dele mesmo. Isso aí, não bebe. Exatamente. Show de bola. Wendel, eu queria que você comentasse um pouquinho, para o cara que está assistindo aí, né, para a pessoa que está assistindo, aquela pessoa que não deu os primeiros passos nos investimentos ainda, né, que está buscando orientação e tal. Queria que você comentasse um pouquinho como que funciona a dinâmica dos investimentos de longo prazo, o que são e como explorar os juros compostos para estar crescendo o patrimônio aí no longo prazo. É isso aí, o principal erro das pessoas é não conhecer esse poder dos juros compostos. Os juros compostos, né, tem até a frase atribuída a Albert Einstein que fala que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Né? Então, o maior erro das pessoas é não... a força mais poderosa do universo. É a força mais poderosa do universo. E as pessoas não acreditam nisso, não pensam no longo prazo. Um exemplo que eu costumo dar, a pessoa investindo R$1.000 por mês, começando do zero, em 35 anos, que são 420 meses, ela colocou R$420 mil. Só que ela, investindo numa taxa de 0,45% ao mês, ela vai ter 1.240.000, se não me engano. Ela vai ter 3 vezes o que ela investiu. Então, peraí, se eu sempre estiver investindo com regularidade, para cada R$1 que eu produzi na minha vida, vieram R$2. Só que onde que eles vêm? Eles não vêm hoje, eles vêm no longo prazo. Então, as pessoas não conseguem entender isso. E, dada essa importância, a gente lembra de outra coisa que é começar o quanto antes. Começar o quanto antes é importante. Eu tenho alguns amigos que têm um sucesso financeiro assim, interessante, e um deles, um dia eu falei, olha, o apelido dele é Midas, inclusive, a gente fala que tudo que ele toca vira ouro. E aí estava eu, Jorge, meu sócio, com ele, hoje esse rapaz é assessor de investimentos na XP, só que antes disso ele tirou lá uns 2 anos sabático, e aí eu perguntei, olha, o que você se arrepende? Ele falou, olha, Wendel, eu sou muito grato por tudo que a vida me trouxe, tudo que eu fiz. Porém, se tivesse uma coisinha para mudar, eu teria começado a investir antes. Então, é o que a gente ouve de todo mundo, né? E é justamente por esse poder dos juros compostos. Quando a gente mostra algumas contas, por exemplo, hoje eu posso trocar de carro, imagina que a pessoa, quem está ouvindo aqui, tem um carro de 30 mil, quer ir para um de 60. Às vezes, ao invés de você ir para o de 60, vai para um de 45 e os outros 15 mil que você tem, você investe hoje pensando em 30 anos. Esses 15 mil, lá na frente, você não tem ideia do quanto que esse 15 mil pode ser. Então, ele vai fazer uma diferença estrondosa. Então, o principal erro das pessoas é dar tiro curto. Quando você dá tiro curto, sempre tentando a riqueza a curto prazo, você sempre morre na praia. Quem está plantando e é aquele semeador paciente, no longo prazo, vai colher um valor aí muito grande, né? Show de bola, Wendel. Tem uma frase do Warren Buffett também sobre isso, relacionada ao seu amigo Midas aí, que ele comentou, que é o seguinte: parece que o Buffett comprou os primeiros livros dele de ações com 8, 9 anos
e parece que com 11 anos ele fez ali os primeiros investimentos e tal. E aí ele fala que até os 11 anos dele, ele vinha desperdiçando, ele fala assim, eu não sei exatamente as palavras, mas o que ele quis dizer é o seguinte: comecei a investir aos 11 anos, vinha desperdiçando minha vida até então. Então, ele é aí o maior investidor, talvez, da história, tem aí quase 80 anos, né, de mercado financeiro, e ele nos mostra o quão poderosos são esses investimentos de longo prazo. Até mesmo se a gente pegar a própria curva patrimonial dele, parece que ele chegou no primeiro milhão de dólares com 30 anos, né, ele foi evoluindo de forma gradual, e quando ele chega, parece que em 55 anos ele atinge o primeiro bilhão, e depois é muito forte o efeito exponencial dos juros compostos. E É isso aí, porque a curva ela é assim, né? Isso, tem aquele efeito de prosperidade, aquele efeito de bola de neve mesmo, e quem não entender exatamente a dinâmica dos juros compostos, só você jogar no Google aí, curva patrimonial, o Warren Buffett, você consegue entender exatamente do que o Wendel comentou aí, do que a gente está comentando. Show de bola. Essa questão dos juros compostos também, tem uma conta que eu vi no Gustavo, no livro do Cerbasi, e quando eu vi essa conta também, eu fiquei bastante surpreendido. Essa conta é o seguinte, Wendel, se o cara tem 0 hoje e ele quer acumular em 20 anos, né, 20 anos são 240 meses, se ele quer acumular 1 milhão, se a gente não tivesse rentabilidade nenhuma, rentabilidade 0, o cara precisaria investir mais ou menos 4 mil por mês, porque 4 mil vezes 240 vezes 250 vai chegar em 1 milhão. Uhum. Com a rentabilidade que o Cerbasi colocou lá no livro ele colocou uma rentabilidade de 1%, está um pouco distante da nossa realidade da realidade hoje. atual e provavelmente futura, né? Sim, mas eu vou trazer essa conta aqui só para o pessoal ter uma noção do quão forte é esse efeito dos juros compostos, mas ainda tem, né, investimento, talvez em ações, né, que ainda possa render isso. Óbvio que a sua carteira de investimento como um todo render esse 1% é muito difícil, mas em determinado investimento a pessoa ainda pode conseguir esse retorno. Aí beleza, aí o cara precisaria de investir mais ou menos 4 mil por mês para atingir 1 milhão dele. Com essa multiplicação de 1% ao mês, o cara precisa de R$ 1.000,85. Então, ele dividiu por 4 o que ele precisa, e aí, ao final desse período, ele teria 1 milhão, e desse 1 milhão, cerca de 24% foi aporte, efetivamente, né, dinheiro que ele transferiu da renda que ele gerou para os investimentos, e 76% foi juros, né? Então, legal. É mais ou menos... super legal essa conta. Não é tão longe o que o Gustavo Cerbasi, nesse exemplo, ele mostra? Ele mostra uma rentabilidade maior do que o exemplo que a gente falou de 0,45, e um prazo menor. No nosso exemplo aqui, né, 420 meses são 35 anos. 420 meses, 1.000 por mês, dá 420 mil. E a pessoa consegue praticamente 1.300.000. Então, quer dizer, triplica, né? E se fosse para conseguir 1.200.000 e poucos nesse tempo, ao invés de 1.000, a pessoa precisaria colocar 3 mil todo mês, né? Então, assim, o poder de juros compostos permite que você reduza ou 3 vezes ou até 4 vezes, nesse exemplo, né? O seu aporte ali para você chegar num valor desejado no futuro, né? Com certeza. E um ponto importante é que, de qualquer forma, o tempo vai passar, não é isso, Wendel? Tem uma frase também, eu gosto muito dessas frases, assim, marcantes e tal, procuro anotar, escrever, gosto muito dessas frases. Aí tem uma frase que diz: o longo prazo vai chegar de qualquer forma, então se prepare para ele, né? Tem uma charge, né? Não sei onde que eu vi, eu sei que eu reproduzi ela no meu Instagram. Um rapaz em 2010 no ano 2000 chega no amigo e fala: meu amigo, vamos investir para o longo prazo? E o amigo dele fala: ah, rapaz, agora eu estou estudando muito, estou fazendo pós-graduação, cara, agora não dá para investir muito para o longo prazo, não. Aí chega em 2010 ele: e aí, meu amigo, agora vamos investir para o longo prazo? Ele: ih, rapaz, agora eu estou casando, agora não vai dar, não. Aí quando chega em 2020, o cara fala: e aí, vamos investir para o longo prazo? Aí o cara fala: cara, também
não tá dando, eu tô apertado, tô expandindo minha empresa. E quando vê 2030, chegou o longo prazo desse pessoal. Enfim, então a gente sempre adia investir para o longo prazo, né? Um investimento aí para quem tem algum conhecimento, Tesouro IPCA 2035, né? Daqui a 15 anos, é um excelente investimento, né? É um dos investimentos que eu mais indico, todas as carteiras de investimento que eu faço, ele aparece lá. E já é um investimento para 15 anos, rendendo acima da inflação, mas a ganância das pessoas fazem as pessoas irem muito para a renda variável, normalmente mais do que podem, né? Uhum. Enfim, e a gente precisa ter também essa renda fixa de longo prazo, não só a renda variável, mas também renda fixa de longo prazo, né? Uhum. Show de bola, é isso aí. O longo prazo sempre vai chegar, né? E é uma questão de priorizar o seu futuro também, né? Acho que cada investimento, cada aporte que a gente está fazendo é uma carta, é um presente que a gente está dando para nós mesmos lá no futuro. Então, tem aquela questão do se pagar primeiro também, acho que é um ponto importante que o pessoal deve estar atento e criar aproveitar realmente esse efeito aí no longo prazo dos juros compostos que fazem toda a diferença nos investimentos. Agora, Sim. Wendel, queria que você comentasse um pouquinho aí de qual a importância da pessoa que está nos assistindo montar uma carteira de ações, né, focada no longo prazo, bem diversificada, e dar algumas dicas aí também, como que você costuma estar estruturando esse tipo de investimento. Agradecer o Kael aí que está elogiando nossa live aí também. Valeu. Legal, legal. Então, o investimento, né, em ações. O primeiro ponto, Lohan, e a todos aí que estão nos prestigiando, não necessariamente você precisa investir em ação. Você pode investir na renda variável através de fundos de investimento. Uhum. É uma metodologia que eu prego muito, tá? Mas não, eu quero uma carteira focada em ações. Primeiro, diversificação. O que eu vejo? Assim, muitas pessoas já chegaram falando assim, Wendel, meu pai investiu em Petrobras lá no ano 2000 com o FGTS, você já deve ter recebido isso. Ou na Vale lá no ano 2002, né, que foi aquele programa do governo de permitir que as pessoas investissem na Vale na Petrobras com o FGTS. E morreu com 1/3 do dinheiro. O que acontece? E aí você pergunta, mas quantas empresas que ele tinha? Ah, tinha uma, ou tinha duas, só tinha Vale e Petrobras. Uhum. Espera aí. Uhum. Então, aí está a importância da diversificação. Porque a diversificação, de certa forma, ela vai permitir que você consiga um retorno médio, né? Não se trata de buscar a próxima Magazine Luiza, se trata de ter um retorno consistente no longo prazo, né? E isso a gente está falando aí de no mínimo 10 empresas na sua carteira, chegando a um máximo de umas 20 empresas. Essa é a métrica que eu uso. Eu gosto também sempre de colocar pelo menos 2 empresas por setor, para que a pessoa se eduque a sempre comparar, né, aquelas empresas ali, então escolher as melhores empresas aí por setor e sempre buscar boas empresas a bons preços, né? Tem muita gente que busca simplesmente boas empresas, mas espera aí, são empresas que estão a bons preços, descontado? Um exemplo que eu costumo dar é muitas vezes o caso do Corolla. A pessoa quer comprar um Corolla. O Corolla é um bom carro? Mas quanto que ele é? 120 mil. Aí a pessoa vai lá comprar, você está sendo vendido a 150 mil, a 200, você compraria? Não. Então por que você compra Ambev a 25 reais? Por que você compra Itaú a 40 reais? Por que você compra Raia Drogasil a 120 reais? Não faz sentido. Então, não só boas empresas, mas boas empresas a bons preços, que é o Value Investing, né? Uhum. Acho que para sumarizar isso que você falou aí, seria o seguinte, que nem toda boa empresa é um bom investimento no momento, né? A empresa pode estar muito bem precificada, né? Esticada e tal, e também pode haver situação de em algum momento um negócio que não seja tão bom, ele está a um preço muito descontado, que talvez até, dependendo da estratégia da pessoa, uma oportunidade. A gente poderia encarar como uma oportunidade. O nosso tempo está chegando no fim aqui, Wendel. Eu queria te agradecer demais. Deu aula aí de conhecimento. Muito obrigado.
E estamos juntos sempre aí, tá? Tô sempre te acompanhando. E muito obrigado por dividir esse imenso conhecimento com a gente aí. Eu que te agradeço, Lohan, te acompanho aí e admiro muito o seu trabalho, cara. Você é um cara totalmente fora da curva. Obrigado aí pela oportunidade. Quem ainda não me conhece, vai lá no Instagram visitar.